Enxadristas e Falpiranhas, vamos dar continuidade à nossa série, né? Eu vou chamar de série, mas dos nossos estudos. A gente continua estudando o Build Up Your Chess, The Evolution, né, do Arthur Yusupov. Lembrando que a proposta aqui não é eu ensinar, mas sim estudar com vocês, e que a ideia é estudar realmente a coleção de todos os livros, né, os livros dessa coleção, de forma a crescer de xadrez. Sempre que possível, quando vocês forem ver os vídeos, coloca seu tabuleiro do lado e vai reproduzindo as jogadas para que vocês possam acompanhar, né? É importante demais nesse momento que a gente vive muito no xadrez online, nos vídeos, nas lives, também não se desapegar do tabuleiro, estar com o tabuleiro ali em mãos na hora de estudar. Qual é o capítulo que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar hoje o capítulo 3, princípios básicos da abertura, certo? Para quem não sabe, eu imagino que todos vocês saibam, porque como a gente tinha separado, né? Lembrando que isso aqui é parte de eu vou chamar de uma ferramenta escolar, que não chega a ser um projeto, é o Clube de Xadrez de Falpiranhas. E no Clube de Xadrez de Falpiranhas, a gente está ensinando o básico, que não é esse momento, tá? Para quem não sabe jogar xadrez ou quem sabe muito pouco mover as peças, a gente tem aqui aulas que iniciam o básico. Esses estudos que a gente está fazendo online é mais para suprir uma necessidade de alguns que não estão com muito tempo, mas já têm esse conhecimento mais básico, mais fundamental, que já sabe mexer, que já joga há algum tempo. E esses aí tem esses enxadristas já tem uma noção de que o jogo de xadrez é dividido em 3 fases: abertura, meio jogo e finais. O que eu percebi no livro do Yusupov é que ele não vai se concentrar, pelo menos na coleção inicial, na parte inicial, ele não vai se concentrar nas aberturas, até porque ele faz parte de um movimento, vou chamar assim, por falta de ter um nome melhor, mas de um movimento enxadrístico, principalmente numa escola russa, onde as aberturas elas são algo que você estuda de acordo com o que você avança no seu xadrez. Basicamente, na lógica enxadrística russa, você aprende o básico, o fundamento, mas isso é bem natural, lá é um esporte nacional, e depois você vai aprender os finais, você vai aprender os mates, você vai treinar tática, para depois, quando você já estiver num determinado nível, aí sim você se concentrar em aberturas específicas e estudar as aberturas. Então, o que é que ele vai trabalhar? Isso não é só nesse livro, é em outros livros dele. Ele vai trabalhar a abertura a partir de princípios, para você ter uma noção dos princípios da abertura e ter um domínio sobre esses princípios. E dali, das diversas aberturas que você possa estar jogando, né, naquele momento, você possa ter uma noção de quais seriam as melhores jogadas de acordo com esses princípios. Então é por esse caminho que a gente vai seguir, né, no capítulo 3. Primeiro princípio que ele chama atenção para a gente é o princípio do rápido desenvolvimento de todas as peças. Então, qual é o princípio inicial da abertura? Isso é um erro muito comum para os iniciantes. Movimentar, por exemplo, muitos peões, ou movimentar a mesma peça 2, 3 vezes. Esse tipo de jogada, ela descumpre o princípio básico da abertura, que é o desenvolvimento de todas as peças. O que são as peças? Peças que a gente está falando aqui são bispo, cavalo, torre e dama, certo? Peças menores, peças maiores. Torre e dama são as maiores, bispo e cavalo menores. Peão não é peça, né? Bem preconceituoso isso, mas é né, como é compreendido de xadrez. Então, os melhores movimentos na abertura, eles desenvolvem, deixam todas as peças em atividade, no jogo, dentro desse jogo. Então, dentro dessa lógica básica, você precisa buscar movimentar inicialmente seus bispos, seu cavalo, suas torres, suas damas, né? Obviamente vai ter que mover peão para que isso ocorra, mas o movimento do peão ele tem que ter um objetivo. Ele não pode, por exemplo, é muito comum os iniciantes jogarem, né? Abrirem com H3, H4 ou A3, A4. Isso é um movimento que não faz sentido. Só para lembrar, né? Os peões das torres. Por quê? Porque você não desenvolveu nada. Mas voltando aqui para o texto dele. Dessa vez eu vou ler o texto e depois a gente vai para a análise das partidas e eu explico como a gente vai fazer isso.
Nesta lição, examinaremos os mais importantes princípios em jogar a abertura. Sempre que estudamos as partidas de jogadores fortes, perceber como eles, acima de tudo, buscam mobilizar suas forças rapidamente. Isso é bastante lógico. Quanto mais temos em jogo, mais chances de ataques obtemos. Além disso, também devemos nos preparar para rocar, para colocar nosso próprio rei em segurança e trazer a torre para o jogo. Aqui ele usa até a ideia do rocar como parte do desenvolvimento da torre, o que é fato, né? Rocar desenvolve a torre. Mas eu diria que aqui ele aponta um quarto princípio, porque nos princípios básicos da abertura do capítulo 3 ele só vai dizer 3 princípios. Mas eu acredito que aqui, e aí daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, ele jogou aqui um quarto princípio possível com o rock, tá certo? Qual seria o segundo princípio? Se o primeiro princípio é desenvolver todas as peças, o segundo princípio é lutar pelo centro. Lembrando que o centro no xadrez, no tabuleiro de xadrez, são as casas. H4, D4 é 4, D5 é 5. Ali é o pequeno centro. E lutar por esse centro, diretamente ou indiretamente, é muito importante na abertura. Por isso que também aberturas, por exemplo, que você vai jogar com peão de H, com peão de A, com peão de B e com peão de G, elas não fazem tanto sentido assim. Você tem que ter um conhecimento muito maior para fazer uma coisa dessa. Mas mesmo assim, por exemplo, você vai assistir, quem estiver assistindo os campeonatos, você não vai ver nenhuma abertura sendo usada com esses peões. Tem, mas não é comum. Normalmente as aberturas mais usadas são as que jogam E4, D4 ou C4. E vejam bem, a C4 parece que você já está saindo do centro. Mas você vai lutar por esse centro indiretamente, porque jogando peão em C4 você está atacando a casa D5. Mas voltando para cá, a luta pelo centro é extremamente importante. Quando estamos falando lutando pelo centro, tanto é ocupando esse centro com peões, quanto atacando ele à distância com peças, certo? Vamos ler o que é que o Yusupov fala para a gente. Também vemos como jogadores experientes tentam aproveitar o centro com peões, ou pelo menos exercer forte pressão sobre o centro com suas peças. No xadrez, a luta pelo centro é uma estratégia importante para assumir o comando. Quem controla o centro determina o curso do jogo, certo? Então a gente agora já entendeu o segundo princípio, pelo menos na teoria. Vamos ver na prática. Terceiro princípio, lutar contra as ideias do adversário. Isso é muito importante. A ordem dos princípios também faz sentido aqui. Ele não está botando primeiro, segundo, terceiro princípio com ordens diferentes. O primeiro, segundo e terceiro princípio, de acordo com o que eu pensei ali, que eu li, são as ordens que você deve levar em consideração dos seus movimentos. O terceiro princípio ele vem depois dos outros dois. Então, ele é o quê? Você tem que fazer movimentos que lutem contra as ideias do seu adversário. Você não pode fazer movimentos sem levar em consideração o que é que seu adversário está querendo fazer ou está jogando. É desse modo que muita gente leva um mate na abertura, porque ignora, né, o que o adversário está fazendo. Por exemplo, e aí não é uma crítica ao sistema Londo, entendam bem. É uma crítica a pessoas que jogam o sistema Londo, ou o sistema Londres, como você queira chamar, sem olhar a reação do adversário. O que é isso? Muita gente joga esse sistema, que é uma abertura, ou a gente pode chamar um sistema de abertura, com movimentos diretos, sem olhar o que é que o adversário está fazendo. Então eu já jogo D4, eu já jogo o bispo F4, eu já jogo o peão de E3. Em seguida, tipo, eu faço esses 3 movimentos dependendo do que eles estão fazendo, o adversário está fazendo. E depois sigo para o resto dos lances do sistema longo. Não é isso que ele está apontando, que isso é um problema. Qual é a questão aqui? Ele está dizendo o seguinte: não, ó, você tem que desenvolver suas peças. Então, fazer lances que desenvolvam as peças, possivelmente sem repetir nenhum movimento de uma peça sua, né? Você tem que lutar pelo centro, mas você tem que fazer lances que combatam as ideias do seu adversário, que impeça que seu adversário também conclua seus planos. E muitas vezes, ao fazer isso, você está ganhando tempo em cima do adversário para o seu próprio desenvolvimento. O que é ganhar tempo? É quando o seu adversário tem que fazer uma jogada que não desenvolve, que ele vai, por exemplo, ter que defender uma peça que não deveria estar sendo defendida, recuar
uma peça enquanto você está ganhando um tempo porque você está fazendo uma jogada ativa, você está desenvolvendo mais uma peça. Isso ocorre muito para quem tira, por exemplo, quem joga, ou depende de você, né? Quem joga contra alguém que tira dama precocemente ou quando você tira dama precocemente e perde tempo com ela, né? Então vai depender de que tipo de jogador você é. E aí ele diz assim sobre o terceiro princípio: a liderança no desenvolvimento é o ideal que definimos como nosso objetivo de abertura. Viu como eu disse que tinha uma ordem? Às vezes um movimento pode colocar freios no desenvolvimento do nosso oponente. Qualquer perda de tempo que incorremos em tal operação é frequentemente recompensado no curso futuro do jogo. Um movimento que desenvolve uma de nossas peças, né? E ao mesmo tempo atrasa o desenvolvimento do nosso oponente, é o ideal quando possível. Então esse é o movimento perfeito, digamos assim, na abertura. Você desenvolveu sua peça e ao mesmo tempo atrasou o desenvolvimento do seu adversário que teve que defender ou mover a peça dele pela segunda vez ou terceira. E isso é o que seria o melhor movimento dentro de uma abertura, porque você faz duas coisas, dois princípios, às vezes três princípios ao mesmo tempo, se essa peça está lutando pelo centro. O terceiro princípio da jogada inicial é lutar contra as ideias do nosso adversário, a fim de tornar o seu desenvolvimento mais difícil e impedi-lo de alcançar o controle sobre o centro. Então, beleza, os princípios estão aí. Qual é o quarto princípio que eu disse, que parece que ficou no ar para mim? Foi proteger o rei. Na hora que ele fala do Roquel, eu senti que ele estava apontando para um quarto princípio, ou interpretei assim, que é colocar seu rei em proteção ao mesmo tempo desenvolvendo sua torre. Então, esse seria um quarto princípio possível. Agora o que a gente vai fazer, a gente vai analisar duas partidas que ele mesmo selecionou, tá? Deixa eu mudar aqui, que ele mesmo selecionou para servir de exemplo para a gente. É muito importante vocês entenderem aqui a lógica dele, né? Então, o que é que eu preciso que vocês entendam? Primeiro, quando você está lendo o livro dele e quando vocês estiverem com o estudo traduzido em mãos é bem relativo porque é no computador, vocês vão perceber que ele olha muitas variantes, certo? Se eu for olhar todas as variantes dele, toda a profundidade das variantes, o vídeo vai ficar muito longo e não é a nossa proposta. Os vídeos já estão longos, então a gente tem que diminuir isso, o que é bem difícil porque eu falo muito. E obviamente também estou aprendendo xadrez, então eu não vou falar com tanta propriedade, vou pesquisar, vou olhar as variantes e tudo mais. Mas qual é a questão aqui? Eu vou apontar a variante que ele disse. Eu vou sugerir essa variante. Mas eu não vou aprofundar nessa variante. Por quê? Porque senão a gente perde muito tempo. Certo? Mas essas variantes estarão disponíveis sem falta no estudo que eu estou disponibilizando para vocês. Que agora vem a segunda informação. Dessa vez eu não vou disponibilizar um PDF. Eu vou disponibilizar o estudo já no Lichess com a tradução, certo? Então você no Lichess vai passando as variantes, vai olhando e vai lendo os comentários do estudo para eu não ter dois trabalhos, já que eu tenho que fazer a apresentação no Lichess, então a gente já aproveita o Lichess como o material de estudo, tá bom? Então vamos lá. Primeira partida que ele analisa é uma partida bastante conhecida de um jogador chamado Mick contra o Paul Murphy. O Paul Murphy, aquele histórico jogador do xadrez do século XIX, que tem várias partidas que servem de exemplo de vários estudos, tanto de abertura, quanto de tática, quanto de finais, mais abertura e tática, tá? Então vamos lá, vamos para a partida do Murphy. Ele aqui, o Murphy está de pretas, por isso que a gente vai ficar na perspectiva das pretas, tá bom? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4. Beleza, aqui a gente tem uma abertura conhecida como gambito escocês, tá certo? Que foi proposto aí pelo adversário do Murphy. E por D4, o que é um gambito, né? Para quem não conhece aí o termo gambito. Gambito, normalmente a gente dá esse nome para o sacrifício de uma peça. E quando é numa abertura, a abertura ganha esse nome, gambito da dama, né? Se você aceita, é o gambito da dama aceita. Se você recusa ou não captura aquele peão oferecido, né? O gambito da dama oferece um peão, lembre-se disso, vocês vão reparar isso, o peão de C4. Ou o gambito do rei, que oferece o peão de F4, tá? Então, gambito é sempre quando você oferece uma peça, normalmente um peão, né? E na abertura, ela leva, quando faz isso numa abertura, a abertura leva esse nome. Bispo C4. E aqui as brancas estão jogando essa linha de gambito, né? Você tem opções aqui. Por exemplo, se
as brancas jogarem cavalo por D4, tá? É a abertura escocesa. Não, se as brancas jogarem C3 em vez do bispo F4, seria o gambito Goring. Né? Eu acho que é Goring que se pronuncia, não sei pronunciar. Mas então seriam respostas possíveis. Ele optou pelo bispo C4. Bispo C5, tá? Aqui também ele aponta que era possível e também bom um cavalo F6, né? Indo para o desenvolvimento do cavalo, atacando o peão, né? E, obviamente, seguindo a mesma linha de desenvolvimento mesmo, né? Que ele avançasse o peão, tá bom? Porque se você joga cavalo F6, o lance mais natural é o D5, com a ideia, né, de é por F6. Entendi. Sim, com a ideia de atacar, agora que eu entendi a lógica. Foi mal. Se eu jogo aqui o cavalo F6, né, ele responderia naturalmente pelo E5 e teria a resposta de D5 por nós, né, pelas pretas. E aí a ideia era, vamos dizer assim, uma troca, né? Então, E por F6 e D por C4. Tá? Para quem não entendeu, bem rapidinho, aqui, né? Aqui. Opa, baguncei. Aqui, 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 né? Aí. E aqui seria uma linha possível. A outra, de acordo com ele, é bispo B4, cheque, né? Que seria uma outra resposta dessa linha, ir direto para o bispo B4, cheque. Mas vamos lá, ele seguiu por bispo C4, cavalo G5 e aí vem um erro, né? Aí vem um erro, veja bem. E aí, lembre-se, aqui a gente não está querendo decorar as linhas do gambito escocês, tá bom? Não é esse o objetivo. É observar como os princípios da abertura, eles são válidos, eles são importantes de serem respeitados e, obviamente, quem não respeita o princípio da abertura normalmente é punido por aquele que sabe esses princípios e entende melhor deles. Vamos lá, o cavalo G5 ele é um erro simples e aí ele aponta, isso é um erro por dois motivos. Em primeiro lugar, as brancas movem-se uma segunda vez com uma peça já desenvolvida. Então, o cavalo que já foi para F3, ele foi para agora G5. Então, veja bem, cavalo G5 é um erro porque moveu o cavalo duas vezes, certo? Ponto. Perdendo assim um ritmo e dando às pretas a vantagem no desenvolvimento. Né? As pretas agora podem desenvolver mais uma peça e ficar à frente no desenvolvimento. Quando um jogador, normalmente a gente tem um termo chamado de pegar a iniciativa ou tomar a iniciativa. Quando um jogador ele começa a estar mais desenvolvido que o seu adversário e toda a vida que ele faz um lance, ele está ali desenvolvendo mais uma peça e colocando mais uma peça em jogo numa posição melhor, ele está tomando ou pegando a iniciativa, né? Em segundo lugar, as brancas esquecem o fato de que a abertura é uma luta pela dominação do centro e, através do movimento acima, abandona a superioridade no centro para seu oponente, né? Porque aqui ele está abandonando o centro. Ele está, obviamente, atacando uma casa frágil, que é uma casa muito atacada, principalmente para os iniciantes, F7, porque é a casa protegida apenas pelo rei, mas ele está atacando ela nesse momento precipitadamente. Ele não desenvolveu suas peças, as pretas têm totais condições de defender-se disso aí. Então a melhor opção aqui talvez fosse ele continuar esse desenvolvimento através do C3, por exemplo, oferecendo, né, aí uma possibilidade de D por C3 e abrindo mais as suas peças, é um outro gambito, porque se 10 por C3 eu tenho um cavalo por C3 e aí eu teria um desenvolvimento em vez do cavalo G5, tá certo? Seria uma linha mais, até transpondo aqui para uma Diogo Piano, que é uma abertura também bastante conhecida. A resposta
das pretas foi cavalo H6. Veja bem, as pretas aqui, embora não esteja dominando, né, lutando pelo centro, está combatendo a ideia do adversário e desenvolvendo mais uma peça, certo? Importante perceber isso. Não está lutando pelo centro com esse movimento? Não. Mas ela está combatendo a ideia do adversário, que é atacar F7, e desenvolvendo mais uma peça. E aí segue aquela ideia, né, básica. E aí, o que é que ele faz? Nessa análise da partida do Buff, ele parece estar dialogando com outro jogador histórico, o Het, que é um jogador do século XX, do início do século XX, que já analisou essa partida. Como eu disse, as partidas do Buff são ultra mega analisadas por várias e várias gerações de xadristas. E aí o Het diz assim: as pretas se defendem como lance em desenvolvimento. Se em vez disso ele fez o movimento mais óbvio, né, que era o cavalo de C6 ali e para E5, né, seria o movimento, né, obviamente também estaria defendendo, mas aqui nesse movimento você já sabe, descumpre um princípio, né? Estaria mexendo a mesma peça duas vezes, que a gente pode botar até como regra, viu? Pode ser uma regra, não mexer a mesma peça duas vezes na abertura sem necessidade. Atacando e cobrindo simultaneamente, ele está repetindo o erro das brancas, de mover uma peça desenvolvida novamente. Então, essa opção não é viável. Depois dê uma olhada na análise deles sobre essa linha, que aí vocês vão perceber isso, né? Que é uma opção ruim sobre essa variante. Aí o branco continuou com seu ataque, né? O branco é daquele que não recua, cavalo por F7. Veja bem, 3 vezes a mesma peça. Ele movimentou 3 vezes a mesma peça. Então ele está continuando descobrindo aquela lógica, né? Então ele continua com um erro, né? Ele já começou errado e ele continua errado. Uma alternativa melhor, de acordo com o Yusupov, seria aqui o Dama H5, certo? Que traria um ataque à casa F7 de forma reforçada, né? Junto com o cavalo e com o bispo. Já que você está aqui atacando, pelo menos você faria isso de forma mais organizada, tá? E era, obviamente, bem mais difícil de defender, embora houvesse alternativas de defesa, né? E aí ele chama a atenção de uma das alternativas interessantes para essa defesa, para a defesa do Dama H5 em vez do cavalo por F7, seria o roque. Também teria algumas outras possibilidades, mas, né, o roque seria uma dessas defesas. Vamos lá, continuando. Ele dá lá pelo menos umas 4 linhas possíveis ou de lances analisáveis sobre essa possibilidade, essa variante, desculpe, com dama H5 em vez de cavalo por F7. Seguindo, cavalo por F7, aí ele não volta atrás mesmo, ó, bispo por F7, e aí você tem um sacrifício do bispo, tá certo? Por que ele sacrificou esse bispo? Eu acredito que a intenção do branco aqui era tirar o roque do rei, deixar o rei exposto para o ataque da dama dele, né? Óbvio. Rei por F7, até aqui, depois do lance cavalo por F7, não tem mais volta, né? São todas variantes forçadas. Variantes forçadas são aquelas que basicamente só tem uma resposta. Dama H5 cheque. Tá vendo que ele está atacando, por exemplo, sem estar pronto, que era a lógica que o Yusupov chamou a atenção. Se a dama já estivesse aí antes de capturar o peão, talvez fosse mais interessante. G6 e dama por C5 pegando a peça de volta. E aí você pode pensar, mas aí ele não teve uma compensação, por exemplo? Ele não conseguiu tirar o roque do adversário, certo? Deixar o rei exposto, certo? Né? E conseguiu equilibrar materialmente a posição, por exemplo, se você olhar, está batendo o número de peões, o número de peças, está tudo igualado, né? Isso é um fato. Então, nessa lógica aqui, por exemplo, parece estar tudo bem, mas não está, né? Ele até sugere uma coisa, que é depois comparar esta posição aqui com a posição que ele sugere da variante com a dama H5 antes do cavalo por F7, né? E aí ele sugere essa lógica para vocês verem como esse ataque seria
melhor, porque naquele caso o cavalo não estaria desenvolvido. Esse cavalo que está atualmente nesta posição não estaria desenvolvido e tornaria as pretas mais limitadas com cavalo e bispo não desenvolvidos ainda, tá certo? Continuando, D6, aí você tem dama B5, dama D5 cheque, que é uma opção que nos parece natural, né? Eu acredito que todo mundo imaginaria o dama D5 cheque como uma possibilidade. Para ele não é bom porque perderia um tempo novamente, porque você tem o bispo E6, tá certo? E aí você vai ter que jogar dama B5 de novo. Então veja bem, seria perder um tempo. Ah, eu dei um cheque, deu, mas não ia ter nada além desse cheque. Você perde mais um tempo. E aí depois também deu uma olhada nessa variante. E aí seguiu, né? Dama B5, torre E8. Veja bem, ele está fazendo agora um roque artificial, digamos assim, mas mais importante que isso, ele está trazendo a torre dele para o jogo. E cravando o peão de E4. Né? Não sei se vocês vão lembrar o que é cravar, mas cravar, por exemplo, esse peão aqui ele não pode ser retirado. Né? Ele está preso nesse ataque, por quê? Porque ele está na frente do rei e a gente não pode deixar o rei cheque. Então as pretas desenvolveram suas peças muito rapidamente e agora exercem uma pressão sobre o centro. E quando você olha, as brancas não desenvolveram suas peças. Ah, mas e a dama? Certo, mas está a dama aqui correndo por um lado e para o outro. A dama é extremamente, ao mesmo tempo, muito boa de atacar, mas é fácil de ser atacada com o desenvolvimento de suas peças. Né? Como a gente falou do bispo E6 ali, de exemplo, né? E as peças dele que devia estar em jogo estão ali presinhas, ó, lá no fundão. Ah, mas o bispo do outro também está, mas agora o bispo do outro está livre. Né? O bispo de Murphy já está livre. A dama de Murphy também está livre. Né? Vamos lembrar que apesar de estar aqui no fundo, ela está livre. Aqui você vai ter só um bispo que pode entrar em atividade. Por enquanto, o cavalo ainda não entrou. Né? Então, seguindo. Dama B3, cheque. E aí aqui ele aponta um erro. Porque moveu, né, ao mover-se com a dama, as brancas estão perdendo mais um tempo. As brancas certamente deveriam ter feito o roque para deixar o seu rei protegido e já trazendo sua torre para o jogo, por exemplo. Né? E eles cometem esse erro. D5, cobrindo o cheque. Né? As pretas elas lutam para o centro. Uma alternativa aqui também seria o bispo E6, né? Que traria o bispo para o jogo e ao mesmo tempo atacaria a dama, fazendo perder mais um tempo. Ah, mas aí você pode pensar, mas se em vez de, né, D5 ele fizesse bispo E6, ameaçando a dama capturaria o peão do B7. Mas nesse caso aqui, a dama capturando o peão do B7, apesar de um ganho material de um peão, não vai ter uma grande vantagem com relação ao desenvolvimento. Depois de dama por D7, está tudo controlado, as torres estão conectadas, o bispo desenvolvido e o cavalo extremamente ativo. Então as pretas estariam numa vantagem de desenvolvimento gigantesca e dominando o centro. Né? Então é uma possibilidade interessante. Tá? Seguiu-se a partida com F3, protegendo ali o peão, lembrando que aquele peão ali ele não pode sair dessa coluna porque ele está cravado. Tá? Aqui as brancas teria sido melhor colocar seu rei em segurança com roque, deixando esse peão, perdendo esse peão mesmo, abrindo mão dele, e aí teria sido mais interessante porque havia um torre por E4, né? Mas o rei estaria em segurança. O rei está no centro, o rei está sob ataque, o centro está sendo ocupado e, né, está sendo basicamente atacado pelas pretas que estão mais desenvolvidas. Então aqui já nitidamente as pretas estão numa vantagem gigantesca. Seguiu-se a partida com cavalo A5, né? Normalmente a gente não é muito bom o cavalo no canto, né? Tem até uma frase famosa, né? Cavalo no canto só traz desencanto, mas aqui nesse caso você tem uma possibilidade gigantesca com esse cavalo no canto, né? Não só agora de atacar a dama ganhando um tempo, mas vocês vão ver as possibilidades que ele vai abrir nessa opção, tá? A resposta aqui foi dama D3, né? Lembrando que não podia atacar o peão de D5, né? O peão de D5 aqui
você não podia atacar porque o peão aqui está cravado, então seria um absurdo fazer isso. Uma outra possibilidade, em vez do dama D3, talvez mais interessante, que a única possibilidade de colocar alguma resistência e manter-se no jogo tentando ainda buscar um equilíbrio, seria o dama A3 atacando o cavalo de A5, tá certo? Né? E aí seguiria um ataque no centro, o preto possivelmente abriria a mão do cavalo mesmo, né? Deixaria o cavalo para ser atacado pela dama e atacaria o centro. Pelo menos é a linha que o Yusupov acredita que teria sido seguida pelo Murphy, né? Com o sacrifício do cavalo, desviando a dama da defesa, e o ataque no centro por parte dos seus peões, né? Então, se dama A3, possivelmente a resposta mais interessante seria D por E4, sacrificando o cavalo em A5, tá bom? Depois dei uma olhada nessa linha que ficou bastante interessante. D por E4, F por E4, e aqui continua aquela história, né? O rei está exposto, o centro está sendo atacado, as peças desenvolvidas. Dama H4, cheque. As pretas tentam impedir o roque agora, né? O objetivo é que se as brancas rocarem e conseguirem desenvolver suas peças, elas vão ter jogo. Esse é um fato. Então vamos impedir dele rocar. G3 e torre por E4, cheque, tá bom? Se dama por E4, né? Nesse caso aqui, já que teve G3, também podia ser dama por E4, tá bom? Só que dama por E4 levaria ao final vencido pelas pretas, né? Haveria uma troca de damas, as pretas estariam melhor, né? Não só porque tem mais um peão, mas também porque suas peças estão mais bem desenvolvidas, seu rei tinha mais condições de chegar em segurança, a ser colocado em segurança, mas o Murphy ele é um jogador de uma era do xadrez onde se você não tentava ganhar os finais, você tentava dar o mate, mesmo entre os grandes jogadores. Então ele vai preferir o torre por E4, que é muito mais ativo, impedindo não só o roque, mas também agora mantendo uma atenção e preparando para o mate, né? Rei F2, agora o roque já era. Após esse movimento, o rei ainda está em perigo, apesar de ter saído para F2, né? A única chance, talvez mais interessante aqui, de manter também a resistência seria um bispo E3, tá certo? E aí as pretas iam manter o ataque, mas as brancas conseguiriam pelo menos defender-se melhor, né? Bispo E3, seguido pelas pretas, o movimento das peças dama G4, mas não, ele preferiu o rei F2. E aí vamos lá. Dama E7, e aí agora dominou a coluna, dobrou, né? Fez a bateria, né? Montou o canhão aí, vamos dizer assim, eu não sei se na sua região se chama assim, ou se vocês aprenderam desse jeito. Seguiu-se com o cavalo D2, tentando se defender, mas também não foi um lance muito bom de defesa. Ele opta aqui, ele sugere que o bispo D2 teria sido mais eficiente para segurar esse ataque, tá? O bispo D2 aí protegendo o ataque, principalmente ligando, não só, né, protegendo no sentido de desenvolver uma peça, mas também protegendo as casas atacadas aqui no fundão, né? Mas vai seguir por cavalo D2, tentando atacar um pouco a torre. E aí ele faz esse lance que é um lance muito bom, né? Um lance bom. Sempre para vocês que não entendem os sinais de xadrez, né? Exclama uma vez, né? Essa exclamação única aí é um lance bom. Duas exclamações é um lance excelente. Exclamação e interrogação é um lance interessante. Interrogação e exclamação é um lance duvidoso. Interrogação, lance ruim. E duas interrogações é um erro grave, né? É o mistake, né? Então, que em inglês é muito conhecido e no chess.com acho que você já deve ter visto esses sinais quando volta para revisar. A dama branca, ela deve proteger a casa E2, ela está presa agora. Como assim? Ela está sendo caçada pela torre, mas essa casa E2 é tema de mate, né? Se os pretos conseguirem chegar a dominar essa casa E2, vai ter mate. Então ela não pode sair dessa diagonal. Tá entendendo? A dama branca agora ela ficou presa à diagonal, presa à proteção da casa E2. E
consequentemente, o que é que o preto vai fazer agora? Vai atacar a dama branca para desviá-la da casa E2, não necessariamente para ganhar ela. Ele precisa que ela deixe de proteger a casa E2 para ir atacar. Dama B5, veja que ela está sempre se mantendo na diagonal, né? Então, se dama, por exemplo, se dama por D4, né, que sairia da casa de proteção da casa E2, aí já continuava com ataque de mate, com torre E2, cheque, tá certo? Então foi dama por B5, dama B5, aliás. C6, novamente atacando a dama, tentando desviar ela de lá. Dama F1, veja como a dama agora ficou presa a defender uma casa, tá? Isso, olha como isso é importante, olha como a iniciativa está com as pretas agora. As pretas fazem, cada lance das pretas é extremamente ativo, cada lance das brancas é extremamente defensivo, recuando, sem uma proposta de jogo clara. Agora se destinou a defender, basicamente, né? Se dama captura por A5, né, em vez de recuar para F1, segue com torre E2 cheque, então ela não pode sair dessa diagonal. Bispo H3, veja de novo, mas está entregando o bispo. Novamente, ele quer tirar essa dama dessa diagonal, então ele está fazendo aqui um sacrifício de desvio. Ele está sacrificando o bispo para desviar a dama desta diagonal. Assim como aqui ele entregou o cavalo, né? Ele nem ligou para esse cavalo, porque a partir do momento que tirasse o cavalo daí, ele estaria ocupando a casa E2, né, e tendo um ataque de mate. Então as pretas elas finalizam o jogo com uma combinação muito bonita a partir daqui. Murphy ele joga muito energicamente, quase todas as peças brancas por outro lado ainda estão em suas posições iniciais. Então pare para pensar, para mim eu acho que é simbólico aqui, já não estamos mais na abertura, viu? É importante entender que a abertura aqui já não faz sentido, aqui a gente já está no desenvolvimento, pelo menos um dos jogadores já tem suas peças desenvolvidas. Então a gente já está no meio jogo, desculpe. E para mim é muito simbólico isso aqui, ó. Olha só isso. Você tem uma dama recuada que está praticamente em defesa de uma casa. Você tem um bispo e duas torres ainda nas suas posições iniciais, enquanto a preta só tem a torre de A8 porque nem está precisando dela agora. Enquanto todas as outras peças da preta estão aqui, ó, em pleno desenvolvimento, já em ataque. O rei não está seguro. De fato, o rei não está seguro, mas ele optou por desenvolver em vez de deixar o rei em segurança e perder um tempo deixando o rei em segurança, já que ele perdeu o roque, né? E ele conseguiu fazer isso sem arriscar a segurança do rei, tá? E aí, espero que vocês tenham achado a combinação, né? Combinação, que é a combinação? A combinação é uma série de lances normalmente que envolve um sacrifício ou uma coordenação das suas peças através de um ataque. Pode ter uma combinação de defesa também, viu, gente? Mas aqui no nosso nível vamos pensar na combinação de ataque e pode levar ao mate ou ao ganho material ou um ganho posicional, mas normalmente a gente aprende primeiro os de mate ou para ganhar uma peça e assim por diante. Vamos lá. Dama D1, torre F8 e olha agora, ele armou um ataque, agora ele vai botar o rei dele em segurança, mas ao mesmo tempo vai atacar, já desenvolver a sua última peça, né? Iniciantes que no calor da luta só jogam com peças que estão engajadas na batalha e muitas vezes esquecem de usar suas reservas, podem aprender uma lição com este movimento de acordo com o RET. Então, em vez de usar as peças que já estão lá, ele vai trazer mais uma peça para o jogo para finalizar seu ataque. Cavalo F3, porque ele já sabe que vai levar um cheque, né, quando o rei sair da frente da torre em F8. Rei E8, poderia ser rei G8, tá? Não faz diferença, tá? E aí, nesse momento, as brancas abandonam porque não tem como defender do ataque que se segue. Não tem como defender o torre por F3, não tem como defender o mate, né, que vai seguir. Então, muito importante perceber que o jogo desandou no momento da abertura em que o adversário do Paul Murphy ignorou os princípios, né? Começou a ignorar os princípios. Na hora que ele ignorou os princípios, o Murphy ele fez valer a sua diferença de conhecimento, né? Então vamos para o próximo. A próxima partida é do próprio autor do livro, tá? Ele está de pretas, por isso a perspectiva da gente está das pretas. Ele enfrentou um enxadrista chamado Becker,
ou Buecker, não sei de qual nacionalidade ele é, e se eu soubesse também, provavelmente não ia saber diferenciar. Eu acredito que são alemães, porque era da Bundesliga de 1993. A Bundesliga é o campeonato alemão de xadrez, tá? E aí o Yusupov tá de pretos. Vamos lá, vamos seguir com a partida, vamos seguir na mesma linha, tá? Não vamos aprofundar em variantes, vocês fazem isso quando estiverem revisando esse estudo. F4, veja bem, vocês lembram que eu falei, né, de que existem aberturas que elas destoam de lutar pelo centro tão diretamente. É o caso da abertura inglesa com a C4, é o caso aqui também com a abertura em F4, tá? Seguindo a mesma lógica, ela tá lutando pelo centro, mas não diretamente, tá bom? D5, B3, e aqui ele já começa a criticar, né? Mas aí ele já está criticando a partir das linhas mesmo, tá? Das variantes possíveis. De acordo com ele, seria melhor aqui um cavalo F3, mantendo a atenção no centro já de início e atacando esse centro, né? Das pretas, né? Mantendo isso. E aí seguiu, bispo G4, desenvolvendo a peça já atacando, né? As pretas impedem de lance natural agora, cavalo F3 já não faz muito sentido, tá? Então as pretas podem enfrentar F3, se botar o cavalo F3, vai ter seus peões dobrados, que não é bom, né? Então, por exemplo, né, cavalo F3, bispo por F3, você vai ter algum desses dois peões aqui dobrando a coluna, e isso nunca é bom. Nunca não, é uma palavra forte, mas isso normalmente não é bom. Tá? E aí, o que é que ele vai fazer? As brancas já começam a tentar reagir às pretas com um H3. Isso só leva à fraqueza na ala do rei. Gente, ó, essa questão do H3, do H6, dependendo da abertura que você esteja jogando, é bom vocês observarem se isso não vai ser um tema de ataque, tá? Por quê? Porque o H3, ele pode ser, em algumas aberturas, muito eficiente se você consegue compensar a defesa no roque do rei com outras possibilidades, tá? Mas ele também pode, se é que você vai rocar para esse lado, tá bom? Mas ele também pode ser um tema de ataque justamente até com o sacrifício do próprio bispo, né? O bispo ser sacrificado, isso quando já está rocado com o rei, para que possa ter uma abertura de ataque. Então aqui ele sugere que teria sido mais interessante ou G3 ou bispo B2, né? Continuando aqui já que você está desenvolvendo. Você abriu aqui o B3, mas não desenvolveu o bispo B2, porque você só abre o fianqueto, que é essa formação aqui de peões, para trazer o seu bispo para esse lugar, para esse espaço e, obviamente, trazer o bispo para uma diagonal gigantesca, porque é a diagonal perfeita para o bispo. Mas vamos lá, seguiu-se com o bispo H5, manteve a tensão, né, impedindo, e aí o adversário fez o G4. Né? O adversário aqui optou por avançar os peões. E aí a gente já tem algumas questões. Não estou aqui para analisar a abertura, porque eu não tenho conhecimento dessa abertura. Estamos aqui para estudar o texto. E me parece aqui que o texto já aponta para uma questão muito simples. As brancas estão abrindo mão do desenvolvimento de suas peças. Né? Essa abertura, ela proporcionou isso, né? A forma como foi feito. Então, ele está fazendo lance peões, mas não está desenvolvendo nenhuma das suas peças até agora. E5, e aí vejam bem, que lance, né? Porque, como assim? Você meteu um E5 e seu bispo? A questão aqui é o seguinte, ele não pode capturar. Ele não pode capturar o bispo. Eu quero que vocês olhem para essa imagem, olhem para esse diagrama, olhem para essa posição e encontrem o motivo do porquê as brancas não podem capturar o bispo em H5. O bispo está sendo sacrificado aqui. Espero que vocês tenham visto. Porque se capturar o bispo, né, e aí você segue, você vai entrar no mate, né? Você vai levar o mate, não tem o que fazer aí. Então, ela não pode fazer isso. Ela vai ter que proteger-se do mate. Então, ela vai seguir com o lance cavalo F3, tá bom? Então, é importante aqui. Por quê? Porque ia levar o mate, ó, só para vocês observarem, tá? Vamos dizer que ele capture aqui, né?
o bispo em H5. Eu não vou mudar aqui para não dar problema na nossa ordem. Se ele capturar o bispo em H5, ele leva um mate aqui em dama H4 e é o mate do louco, né? Que a gente já viu, por sinal. Então, ele não podia fazer esse lance, ele tinha que proteger para que a dama não entrasse ali. E aí veio o cavalo F3. E ele seguiu com E4. Por quê? Porque, novamente, se ele tirar esse cavalo daí, ele pode dar o mate. Se ele capturar o bispo lá, e ele, né, o peão capturar capturar F3, é mate depois em dama H4. Tá bom? Então, seguiram essa lógica. Então, as brancas elas estão perdendo tempo agora para tentar compensar as fragilidades criadas com os lances de peões e basicamente o abandono do centro. Tá certo? Então, observem essa lógica. Como um princípio da abertura já define o meio jogo, na casa aqui o jogo caminha para terminar na própria abertura. Aí vem o E3 como resposta, bispo G6, agora eu posso recuar meu bispo, né? Agora eu posso tirar ele dali daquela casa, tá? Existe também a alternativa de o E por F3, né? Trocando basicamente o bispo, né? Então E por F3, dama por F3, e aí depois o bispo G6, mas de acordo com ele, essa alternativa não parecia tão clara para ele. E aí seguiu, cavalo E5, né? Atacando aqui o bispo, tocando o bispo, e bispo D6. Nesse caso aqui, ele chama atenção de por que não dama H4, né? Porque se ele joga dama H4, ele acredita não conseguir muitos, né? Vamos dizer, nessa posição aqui. Em vez do bispo T6, joga logo dama H4 cheque, porque você vai ter um rei E2, bispo D6 e dama E1 e basicamente a posição aqui não teve uma grande vantagem para as pretas, né? Então ele preferiu o bispo D6, continuando a tensão no centro, atacando aqui o cavalo, né? Criando possivelmente uma fragilidade na ala do rei, né? O rei vai continuar sendo desprotegido nessa situação. E aí cavalo por G6 e H por G6, agora já, ó, liberando a torre para uma coluna semiaberta. O que é uma coluna semiaberta? Coluna aberta é que não tem nenhum peão, nem do seu, nem do seu adversário. Coluna semiaberta é que tem o peão do seu adversário ocupando essa coluna, porque ela é mais fácil de atacar, né? Se tiver seu peão, sua torre está presa, né, gente? A gente não passa por cima do peão. E seguir, dama E2, e aqui ele o branco vai tentar ajeitar sua posição, mas acredito que já está meio caminho andado para as pretas, né? Eu nunca não botei avaliação de computador nem nada, mas agora ele já começou um ataque para abrir o centro. Ele já tomou parte do centro. Veja que nesse caso ele nem precisou desenvolver as peças porque ele lutou contra vamos dizer assim, as ideias do seu adversário, aproveitando a oportunidade para desenvolver as suas peças, mas ao mesmo tempo, né, impedir o desenvolvimento do seu adversário. Dama B5, cheque. E aí aqui ele aponta que isso aqui é, no mínimo, um lance questionável. As brancas já estão mal colocadas, mas essa tentativa de ganhar um peão dá ao seu oponente uma vantagem decisiva no desenvolvimento. Então as brancas vão tentar ganhar, né, com esse cheque aqui. Ele ataca esse peão, mas em compensação eles deram chance do preto desenvolver mais uma peça. Veja bem, ele defende e desenvolve. Cavalo C6, né? Então, beleza, quer o peão? Pega o peão. Mas, nesse caso, eu desenvolvi mais uma peça. Tá? Dama por D5, ele vai chamar a atenção de uma outra possibilidade, que seria dama por B7, mas que não traria também muitas diferenças, né? Trazendo ainda uma vantagem de desenvolvimento para as pretas. Então, aqui foi um peão por desenvolvimento que as pretas deram, né? Então, sacrificar esse peão por desenvolvimento. G por F4 e bispo B2. Aí, finalmente, ele fez aquilo que ele se propôs a fazer no começo e não tinha concluído. Agora, atacando o peão de G. E as pretas continuaram com F por E3, abrindo agora a posição
né, deixando o rei cada vez mais exposto e um ataque de mate cada vez mais nítido, tá certo? Dama por E4, cheque, rei F8 e o rei das pretas está salvo agora. Por exemplo, agora você não tem mais o que fazer. As brancas agora vão receber um ataque e o seu rei, diferente do rei das pretas, está muito mais exposto, tá certo? Vejo que nesse caso a proteção do rei não estava necessariamente relacionada com o roque. Bispo D3 e dama H4, cheque. As pretas desenvolveram as suas peças com o tempo. Tá bom que aqui a gente sabe que ainda falta outras peças desenvolver. Nós ainda temos um cavalo preso, as torres ainda não estão conectadas, mas as peças menores das pretas estão já mais ativas, né? E ao mesmo tempo já estão atacando o rei adversário com qualidade, não um ataque como aquele que a gente viu anteriormente, tá? Rei D1, torre E8, agora se traz a outra torre para o ataque, a outra torre para o jogo e para o centro. Dama G2, né? Aqui ele aponta que existia uma possibilidade que talvez alguns de vocês possam ter visto, né, nesse lance, que seria bispo por G7, mas na sequência as brancas perderiam a dama, né? Então, se bispo por G7, rei por G7, dama por E8 e cavalo de G E7, deixando aqui a dama cada vez mais presa. Então vai ter que seguir dama D7, torre D8 e as brancas não tem para onde tirar a dama. Então essa não era uma possibilidade, tá bom? Seguindo, dama G2, né? Foi o que ele fez. Cavalo E5 e agora, né, vai começar cada vez mais a abrir mais a posição do rei, deixar o rei branco mais exposto e ao mesmo tempo tomar mais a iniciativa no centro, tá? Bispo E2, cavalo F6 e agora você está vendo, as pretas agora colocaram todas as suas peças menores em jogo, né? Se a gente levar em consideração que essa torre de H ela já está em jogo, porque ela já está na coluna semi-aberta, tá? Então todas as peças de fato estão no jogo agora, enquanto as torres brancas não estão desenvolvidas e o rei está no centro, não está desprotegido, mas está no centro, né? E se você olhar o cavalo também das brancas ainda precisa ser desenvolvido. Então, além disso, você tem uma ameaça, né? Que é o cavalo por G4, né? Atacando aqui a torre no fundo, né? Com o cheque, né? Então você tem aqui qualquer um desses dois, né? E aí você percebe aqui o ataque no fundo, né? Mas só para a gente continuar aqui, seguir os cavalos C3, finalmente as brancas traz o seu cavalo para o jogo. Cavalo de E por G4, torre G1 para sair desse tema, né? Cavalo F2 cheque. Esse peão aqui agora vai ser muito incômodo. Esse peão aqui vai ser o capeta aí. É um peão cravadíssimo, um peão que está espetado ali. Então vai ser bem difícil lidar com ele como ponto de apoio para esse cavalo, tá? Rei C1. E por D2, ó como esse peão é chato. Rei B1. Em nenhum momento aqui vocês estão vendo a possibilidade do rei capturar, né? Você viu ali, né? Se vocês observarem, seria um erro também, né? Capturar esse peão. Você vai ter uma sequência, aí o rei ficaria ainda mais exposto, você vai ter uma sequência de ataque direto ao rei, já que essa torre está ali atacando, né, a coluna. Os cavalos também viriam ao ataque agora, né, um apoiando o outro. Então era uma situação bem complicada, né, e né, com esse bispo aqui entrando em F4. Então temos aqui uma... Opa! Aí, beleza. Então não era uma possibilidade. Então se rei por D2, só para a gente simplificar, bispo F4 cheque, rei E1, e aí você tem cavalo de 2 G4 cheque e um ataque que vai ganhar a dama com um ataque fulminante, né? Rei D1 e cavalo E3 cheque e a dama está perdida. Depois olhem essa variante é bem interessante. Eu vou voltar só nessa variante porque é uma tática
que a gente, sempre que a gente vê um tema tático, é bom a gente dar uma olhada. Por exemplo, se rei por D2, o que é que poderia ter acontecido? Bispo por F4, aí rei E1, cavalo de 2 G4, cheque descoberto, né? A dama está dando cheque agora. Rei D1, cavalo E3, cheque, e aí ganha a dama com esse duplo, né? Ou, como a gente chama, garfo. Não sei se na sua região é garfo, na minha era garfo. É garfo. Não mudei a região. Torre H7 e cavalo D5. Tal ataque, desculpe, parece uma coisa de Michael Thomas, não é? Tal ataque despreparado é facilmente repelido. Ele está tentando atacar para gerar um contrajogo, né? Para ver se gera alguma oportunidade de atacar aqui, né? Esse peão, né? Além de trazer mesmo suas peças para o jogo de forma mais ativa, né? Lembrando que esse peão está sob ataque, viu, gente? Também o branco não está morto, não. Vejam bem, esse peão como está sob ataque. Então, esse cavalo aqui está tentando desviar esse cavalo justamente para abrir a possibilidade do ataque nesse peão de G7. Então, também não podia se desligar da partida. Cavalo por D5, bispo G7 cheque, torre por G7, dama por G7 e rei E7. Torre F1, veja bem que apesar do ataque, o ganho das brancas nesse ataque foi mínimo, né? As brancas elas vão ter até, vamos dizer assim, de ter uma pequena perda material, mas ganham atividade, mas em compensação elas já estão fragilizadas e não tem muita solução, né? As pretas saíram com insegurança desse ataque. Rei D8, agora o rei está seguro e nesse momento o Boecker ele decide abandonar. Mas por que as brancas abandonam aqui, já que fizeram esse ataque e ganharam um pouco de atividade? É simples, porque a sequência daí ela estava muito bem desenhada, né, com a vitória para as pretas. Por exemplo, se dama por F7, cavalo C3 cheque, rei B2, dama D4 e aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Temos aqui um ataque de mate. Então as brancas elas abandonam em vista dessa sequência seguida de um cheque descoberto e mate, né? Por parte das pretas. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, né? Nessa aula. Eu só quero que vocês segurem um pouquinho. Eu sei que sempre as aulas estão um pouco longas, os estudos, que aula, estudos estão um pouco longos. Acessem o estudo no Lichess, o link está embaixo na descrição. Então tá aí, tá com a tradução, tá com as variantes. Se vocês quiserem, né, fazer uma cópia para fazer suas próprias anotações, tudo bem. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quais são as reflexões que o Yusupov vai trazer para a gente? No menor tempo possível, devemos trazer o máximo de peças para o jogo. Aproveite o controle das casas centrais E4, D4, E5, D5 e, ao mesmo tempo, atrapalhar as tentativas do nosso oponente para atingir os mesmos objetivos. Então, ele está dizendo que esse princípio tem que ser colocado em prática. De acordo com ele, né, também, devemos desenvolver as peças de forma rápida e leve e levar o nosso rei para a segurança. Aponte nossas peças para as casas do centro e, ao mesmo tempo, atrapalhar nosso adversário de alcançar uma liderança clara no desenvolvimento ou controle total do centro. Os jogadores, os jogadores, especialmente os de branco, né, que é os que têm a iniciativa, lembre-se que branco começa o lance, então ele começa na frente, por isso que se vocês olharem nos sites que vocês jogam, sempre a barrinha do branco antes do movimento inicial está em vantagem, devem tentar ditar os eventos desde o início do jogo, também chamado de tomar a iniciativa. A iniciativa é uma vantagem. Então, observe isso. Quando você está de branco, você tem uma obrigação de tomar a iniciativa. Não é necessariamente atacar, mas você tem que estar à frente do adversário porque você tem um lance a mais, tá certo? Isso é muito importante. Para você que vai fazer os exercícios, eu quero chamar a atenção o seguinte. Nos exercícios de abertura, ele não vai explorar por exemplo, a questão de você acertar uma sequência longa. O exercício de abertura, normalmente, ele vai querer que você acerte o melhor lance para aquela posição,
tá certo? Então estude a posição, veja qual lance segue esses princípios. Basicamente é isso. Eu vou mostrar um dos exercícios aqui, tá certo? No teste difícil a seguir, você nem sempre tem que ganhar de uma vez. Embora às vezes você possa. Tente punir seu oponente por seus erros na abertura ou pelo menos fazer o melhor movimento para o seu lado. Então você tem duas opções. Ou você vai fazer o melhor movimento para o seu lado, dependendo do exercício, ou vai punir o seu oponente por errar na abertura. Ele aqui eu vou botar o exercício 1 para vocês verem. Ele dá os lances, mas ele dá o diagrama também, tá? F4, E5, F por E5, D6, E por D6, bis por D6 e cavalo C3. A posição é essa. Jogam as pretas e ganham, né? Esse é um exercício de 1 ponto. E aí vocês depois podem dizer qual é a resposta. Se você tiver aqui nesse momento, pausa, tenta encontrar o lance para as pretas, que é a melhor resposta para essa posição. E agora eu vou seguir com a correção, tá? Então, se você ainda não fez, pausa. Então, nesse caso aqui, o lance seria dama H4, tá? As brancas, elas ignorariam, você ganharia 1 ponto com esse dama H4. As brancas teriam ignorado a proteção do seu rei e a punição vem de uma só vez. A sequência seria o G3, dama por G3, H por G3, bispo por G3, checkmate. Nesse caso, você não precisava acertar a sequência toda, mas obviamente você vai fazer o dama H4 porque você viu essa sequência, ou pelo menos assim espero. Então, pessoal, muito obrigado. Vamos ficar, na próxima semana eu lanço o próximo vídeo e é isso aí.